Construindo no poder de Deus, irmãos. Nós estamos numa série de mensagens falando sobre construir para Deus. Cada mensagem, uma porção para se encaixar no ensinamento, naquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Espero em Deus que Ele possa falar com cada um de nós nesse momento. Construindo no poder de Deus. Tiago capítulo 5, o irmão de Jesus chamado Tiago está escrevendo para os crentes, os judeus que se converteram a Cristo, estavam seguindo o caminho de Jesus, faziam parte daquela igreja de Jerusalém. Tiago era pastor da igreja de Jerusalém e aqueles irmãos estavam vivendo talvez algo que já vinham trazendo da sua cultura, já vinham trazendo das suas manias. E é tão importante, irmãos, a gente entender isso aqui, porque quando a gente se converte a Cristo, a gente entrega a nossa vida para Jesus, as nossas velhas manias precisam ficar para trás, a forma de a gente pensar precisa mudar. Não condiz alguém que está seguindo a Cristo, faz parte de uma igreja, é crente, é cristão, como você queira falar, mas que pensa ainda do mesmo jeito, que ainda traz as velhas manias, as velhas práticas. O que estava acontecendo nessa igreja de Jerusalém? Os irmãos estavam em contendas dentro da igreja, estavam brigando dentro da igreja, medindo força, estavam ainda pensando com a velha mente, ainda praticando as velhas manias. Aí Tiago vem e diz assim: olha, algum de vocês, Tiago levanta a bandeira dizendo de onde procede essas coisas. Se você ler alguns versículos anteriores, ele vai falar disso, dos conflitos, procedem de uma velha mentalidade, procedem talvez da distância de um relacionamento com o Senhor, procede talvez da ausência de algo tão importante chamado oração nas nossas vidas. E aí eu quero entrar exatamente nesse contexto que Tiago usa o exemplo de Elias, maior profeta do Antigo Testamento, e ele fala sobre um acontecimento que está lá em 1 Reis capítulo 18, quando Elias ora e o céu volta a mandar chuva depois de 3 anos e meio. Então há um poder na nossa oração, há uma importância enorme de construirmos algo para Deus ou com Deus, através do poder de Deus e não das nossas forças. E eu entendo, irmãos, que grandes construções para Deus não são sustentadas por homens extraordinários, pessoas extraordinárias, mas por aquelas pessoas comuns que dependem de Deus. A oração, irmãos, é o melhor termômetro da nossa dependência de Deus. Se a gente ora pouco, nós estamos dizendo que dependemos pouco de Deus. Se a gente ora muito, a gente está dizendo que a gente depende muito de Deus. Você quer medir a sua dependência, irmãos, de Deus, está no nível da sua oração. A oração é o melhor termômetro para quem quer avaliar o seu nível de dependência de Deus. Se você passa o dia todo e você não para um momento sequer para estar orando, é sinal de que você talvez seja autossuficiente demais para resolver e achar que consegue resolver suas coisas. Se você não para durante a sua semana para entregar uma consagração de oração, um momento de oração de joelho, seja deitado, seja do jeito que for, irmãos, aonde for, mas a oração é necessária para dizermos ao Senhor que nós dependemos dEle. Não se faz uma vida cristã sem oração. Não se faz um discipulado com Cristo sem oração. Não se faz uma liderança sem oração. Amém? Você está entendendo? Não se faz uma igreja sem oração. E eu não estou falando de um ministério de oração. Eu estou falando de uma vida de oração. Eu estou falando de um coração rendido a essa ferramenta preciosa chamada oração. Quando nós olhamos para Elias, nós podemos imaginar, irmãos, um grande homem espiritual. O profeta que, através da sua oração, conseguiu fechar os céus. Elias orou e parou de chover durante 3 anos e meio. Quem não quer, irmãos, quem não quer ter uma resposta de oração assim? Quem de nós não deseja ter uma resposta de oração nesse nível, de a gente orar ao ponto de pedir: Senhor, para a chuva, e a chuva parar? De a gente orar e dizer: Senhor, cura essa enfermidade, e a gente vê a pessoa ser curada. Mas o que falta para nós finalmente? Porque se nós queremos construir algo para Deus ou com Deus, não pode ser na força do nosso braço, não pode ser do nosso intelecto, do nosso achismo.
O homem que enfrentou centenas de profetas no Monte Carmelo. Aquele que viu o fogo descer do céu. Mas sabe um detalhe que Tiago, irmão de Jesus, faz questão de mencionar, é que Elias era um homem semelhante a mim e a você. Um homem que tinha frutos do poder de Deus na sua vida, mas era um homem que passava pelas mesmas circunstâncias que nós passamos. Era uma pessoa comum como eu e você. Elias tinha medo, amém ou não? Elias tinha limitações como eu e você tem. Elias tinha dias difíceis como eu e você enfrentamos. Elias tinha a montanha do desânimo que estava sobre a vida dele. A diferença não estava em quem Elias era, a diferença estava em quem Deus era para Elias. E uma das maiores mentiras que o diabo ainda continua contando e plantando é que Deus usa apenas pessoas extraordinárias. Deus só usou esses que estavam registrados na Bíblia. Deus só usa algumas pessoas. Isso é uma mentira do diabo, irmãos. Deus usa a todos, porque a Bíblia registra pessoas comuns, pessoas humanas como eu e você, que foram usados pelo poder de Deus. A Bíblia ensina o contrário do que o diabo quer ensinar. Deus usa pessoas que aprenderam a depender dele. Nós vivemos numa geração, irmãos, onde a autossuficiência é evidenciada, que as pessoas, você pode mais do que qualquer outra pessoa, basta você querer, basta você se levantar para fazer, irmãos. E onde está a nossa dependência de Deus? Sabe o que a gente pode aprender com essa palavra? É que para construirmos algo para Deus, a primeira coisa, nós precisamos aprender. Diga assim, aprender, irmão. Diga aí, aprender. Diga assim, eu preciso aprender a depender mais da oração do que da sua própria força. Isso é o que nós precisamos aprender. A gente não nasce sabendo disso. Eu me converti, irmão, você precisa aprender a depender da oração. E você quer melhor escola do que o deserto para a gente aprender a orar? Você quer melhor escola do que os dias difíceis para a gente aprender a depender mais da oração? Tiago diz, Elias orou insistentemente, fervorosamente. 1 Reis capítulo 18, se você pode, abra comigo esse texto. 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 18, está lá depois de 1 e 2 Samuel, você vai ver 1 Reis, capítulo 18, amém? Todos acharam? Um capítulo bem grande, extenso, mas lá no finalzinho do capítulo, do verso 41 em diante, diz assim, em seguida, Elias disse a Acabe, em seguida de quê? Depois que Elias, ele vence os 400 profetas de Baal em cima do Monte Carmelo, aí Elias vai se encontrar com Acabe. Acabe era o rei, e Elias diz a Acabe o seguinte, olha o que Elias diz, está aí na sua Bíblia, amém? Vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. 3 anos e meio sem chover, irmãos. Você sabe o que naquele tempo a chuva era o elemento primordial para a colheita. As pessoas não tinham trabalho assim como eu e você, que a chuva às vezes atrapalha. A chuva era necessária para a produção, para a família se sustentar. A chuva era necessária para a vida. E 3 anos e meio sem chover, sem nenhum sinal no céu de chuva. Elias olha para Acabe de forma ousada, diz assim, vai lá comer e beber, porque eu estou ouvindo sinais de uma forte tempestade. Nós precisamos, irmãos, aprender a ter níveis de sensibilidade espiritual desse jeito. Aprender a depender da oração mais do que a nossa força. Aprender a depender da oração mais do que o nosso achismo. E aí a Bíblia diz que Acabe foi comer e beber. E Elias foi para onde? Elias foi
subiu o topo do Monte Carmelo e prostrou-se até o chão com o rosto entre os joelhos e orou. Olha que coisa incrível, irmãos, porque Elias não orou primeiro para falar, Elias falou, vai cair chuva, e foi para cima do monte orar para que Deus mandasse a chuva. A gente por vezes faz o contrário. Às vezes a gente fala coisas que nem Deus falou. Elias olha para Acabe e diz assim: ó, eu estou ouvindo forte tempestade que está vindo. E aí para onde Elias vai? Acabe vai comer e beber, Elias vai orar, irmão. Aqui mostra, irmãos, eu vejo, sabe, dois tipos de pessoas. Aquela pessoa que depende de si mesmo, depende das suas forças, depende das coisas dessa terra para estar bem, e aquela pessoa que depende de Deus, que depende da oração. Você está comigo aqui? Você quer construir uma família para Deus? Quer construir uma vida para Deus? Quer construir um ministério para Deus? Quer construir um chamado para Deus? Você precisa aprender a depender mais da oração. Deus está convocando um povo para orar nesses últimos dias. Nós não podemos ficar de fora dessa convocação. Então entenda que Elias já havia construído um altar secreto na sua vida. Então antes da manifestação havia uma comunhão. Antes de Deus manifestar algo, havia uma intimidade, uma comunhão. Antes do milagre havia oração. Então o reino de Deus, irmãos, não é construído pela nossa capacidade. A igreja não é feita pelas nossas habilidades. A nossa liderança não é exercida por nosso intelecto, ou por nossa autoridade de voz, nossa gritaria. Não, irmãos, nós precisamos depender mais de oração. Nós precisamos aprender a depender mais da oração do que da nossa força, do nosso jeito de fazer as coisas. O reino de Deus é construído pela dependência que nós temos de Deus. O maior perigo, irmãos, não é a fraqueza, o maior perigo é pensar que somos fortes o suficiente sem Deus. E tem muita gente caindo nessa armadilha de achar que é forte o suficiente sem Deus. Tiago citou Elias, o maior profeta do Antigo Testamento, porque ele queria destruir uma desculpa de que muitos ainda usam hoje. Deus usa pessoas especiais, mas não usa pessoas como eu. Quantos não pensam assim? Deus usa o pastor, Deus usa a líder tal, a líder da intercessão, Deus usa fulano, porque são pessoas especiais, mas não usa pessoas como eu. Não, irmãos, não caia nessa armadilha do diabo. Deus usa você assim como ele usou Elias, porque Tiago deixa claro que Elias era um homem comum, natural, passivo das mesmas circunstâncias que eu e você. Elias teve uma depressão, irmãos, ao ponto de entrar numa caverna. Então a gente precisa entender que Deus, Ele é capaz de nos usar, amém? Deus é capaz de usar você, Deus é capaz de usar você com autoridade, Deus é capaz de usar você com unção, Deus é capaz de usar você aonde você está, basta você depender dEle. Quantos creem nisso? Tiago não começa dizendo sobre o milagre, ele começa falando sobre a humanidade de Elias. Ele diz, Elias, um homem comum. É como se ele estivesse dizendo, o mesmo Deus que ouviu Elias, continua ouvindo pessoas comuns, que oram com uma fé extraordinária. O mesmo Deus que ouviu Elias, continua ouvindo a mim e a você. Você crê que Deus ouve a sua oração? Você crê que Deus ouve a sua oração? Deus está ouvindo a sua oração. Deus está ouvindo a sua oração nas madrugadas. Deus está vendo as suas lágrimas. Deus está sentindo a batida do teu coração. Quantas são as pessoas que acreditam que Deus só responde quem tem uma fé perfeita? Tem pessoas que olham para si e dizem assim, eu falho, eu erro muito, Deus não vai me ouvir.
Eu sou limitado, Deus não vai me ouvir. Só ouve aqueles que têm uma fé perfeita, irmãos. Deus responde pessoas sinceras, com uma fé, uma oração de fé. Então você não precisa ser perfeito para orar, você precisa ser dependente de Deus. É diferente. Nas suas palavras, na oração, demonstra a sua dependência. O texto vai dizer, primeiro livro de Reis 18, que Elias sobe no monte para orar. E aí o texto continua dizendo: prostrou-se até o chão com o rosto entre os joelhos e orou. Depois disse ao seu servo: vai e olhe na direção do mar. O servo foi e olhou, depois voltou e disse: não vi nada. Quantos de nós já iríamos desistir aqui e dizer: Deus não me responde, Deus não ouve a minha oração, Deus não dá, porque eu disse que iria chover, orei e nada mudou no céu. Aprenda a depender mais da oração. Aprenda a depender mais da oração, amém? Amém ou não? Vamos aprender nesse tempo, irmãos, nesses dias que não têm sido fáceis, a gente precisa aprender a depender mais da oração, orar mais, orar mais, orar mais, orar mais, amém? Orar insistentemente, incansavelmente, orar e sem cessar, é a orientação da Bíblia. A gente está em conexão com Deus a todo instante, todo momento, estarmos orando a Ele. Isso é sinal de alguém que depende dEle. Quem tenta construir algo sem orar, irmãos, acaba sustentando sozinho aquilo que deveria estar nas mãos de Deus. Sabe por que a razão de algumas pessoas estarem cansadas, querem desistir, entregando as coisas que Deus confiou nas suas mãos? É porque talvez está querendo fazer sozinho, segurar sozinho aquilo que deveria estar nas mãos de Deus. A gente cansa. Segurar um copo como esse, irmãos, a gente diz: não pesa nada, é tranquilo, é fácil, mas segura durante o dia todo, sem você mexer as suas mãos, para ver se você suporta. Assim é a vida cristã, assim é a nossa vida de fé, assim é a nossa vida com as coisas que Deus nos confia, com a igreja do Senhor, com o cuidado discipulado com pessoas. É a mesma coisa. Se a gente quiser segurar sozinho aquilo que Deus nos entregou, a gente vai cansar e a gente vai desistir. Mas se a gente colocar nas mãos de Deus, Ele nos dá força. Segundo, irmãos, quem constrói para Deus precisa restaurar o altar antes de esperar o fogo descer. O texto vai dizer que Elias, o servo volta e diz: eu não vi nada, não vi nada. Se você voltar uns versículos anteriores, um pouquinho antes, verso 30 desse mesmo capítulo, Elias olha para o povo e diz assim: eu vim aqui todos reunidos e eu vou reparar, reconstruir, eu vou consertar o altar que está destruído. Sabe, Deus tem falado ao meu coração nesses dias. Se a gente quer ver o fogo descer, irmãos, se a gente quer avivamento, se a gente quer ver queimar a nossa vida por aquilo que a gente está envolvido na igreja, naquilo que a gente está servindo, se a gente quer queimar, a gente precisa consertar. Primeiro, Deus está falando com essa igreja, Deus está falando comigo e com você. Está na hora de consertarmos altares que estão quebrados. Porque a gente está aqui dentro, a gente vem e diz assim: cadê o fogo, cadê o fogo? Irmãos, primeiro precisa consertar o altar, e aí Deus vai liberar o fogo sobre esse lugar. E essa palavra é urgente. Quem conserta altares? Somos nós. Quais são os altares que estão quebrados? Tem vários.
e que nós precisamos nos levantar para consertar, para colocar de volta as coisas no devido lugar, para fazer funcionar, para fazer com que Deus manifeste do seu fogo no ambiente. Não espere que Deus vai manifestar fogo com o altar destruído. Elias, quando bate o olho, vê o altar quebrado, Elias vai lá, pega as pedras, organiza o altar. O texto vai dizer que ele pega as pedras, organiza, bota a lenha, cava ao redor, coloca a água. Elias deixa as coisas prontas para Deus manifestar o fogo, irmão. A gente quer que Deus manifeste de qualquer jeito, a gente quer que Deus venha de qualquer jeito. A gente precisa aprender a restaurar altares, para que Deus manifeste algo na nossa direção. Antes do fogo cair do céu, Elias restaurou, Elias organizou. Isso não foi por acaso, irmãos, isso foi uma mensagem. O problema de Israel não era apenas a ausência do fogo, era a destruição do altar, era a desorganização, era não dar a devida importância àquilo que é importante. Quantos não querem avivamento? A gente vem para um lugar como esse, a gente quer sair por essas portas queimando mais do que a gente entrou. A gente quer vir para uma reunião de culto, a gente quer sentir a presença de Deus. E depois a gente fica, mas meu Deus, eu não senti, eu acho que está faltando, irmãos, é a gente reparar os altares. Está faltando a gente colocar as coisas em ordem. A gente quer milagre sem intimidade. A gente quer fogo sem altar preparado. Jesus disse em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. O altar sempre vem antes da manifestação. Então Deus não procura apenas resultados, Ele procura relacionamento. Sabe o que Deus mais quer de mim e de você? Não é os nossos resultados, é o nosso relacionamento com Ele. A gente precisa estar mais com fome e sede da presença dEle. Porque o segredo nunca será convencer Deus a fazer a nossa vontade. O segredo sempre será alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Existe um poder na nossa oração. Mas a gente precisa organizar o altar primeiro. A gente precisa colocar as coisas em ordem. Você está comigo aqui, amém? Deus está falando no teu coração. A gente precisa organizar o altar. Seja em qual área for da minha e da sua vida, seja em qual área for da vida da igreja do Senhor, o fato é que a gente precisa organizar o altar, a gente precisa colocar as coisas em ordem, a gente precisa valorizar, a gente precisa aprender mais a honrar, a estarmos comprometidos com as coisas de Deus. E aí a gente vai orar e ver Deus manifestar o fogo do céu. A gente vai orar e vai ver as pessoas se convertendo. A gente vai orar e vai ver o Senhor transformando famílias. A gente vai orar e vai ver jovens se convertendo ao Senhor, crianças sendo batizadas no Espírito Santo. A gente vai ver pessoas sendo curadas nesse ambiente. A gente vai ver a manifestação dos sinais, prodígios, maravilhas de Deus, porque nós reparamos o altar e preparamos o ambiente para Deus manifestar a sua glória. O texto diz que Elias olha para o servo e diz assim, volte lá. O servo volta, olha, volta para Elias e diz, eu não vi nada. O texto vai dizer que durante 7 vezes, o servo de Elias foi lá, olhou para o horizonte e não via sinal de nada. E aí vem a lição preciosa, e eu quero terminar aqui. Quem constrói para Deus precisa perseverar, mesmo quando não vê resultados imediatos. Engraçado que tem pessoas que desistem fácil por não ver resultado. Quantas coisas a gente já não desistiu fácil porque a gente não estava vendo resultado? A gente deixou para lá, a gente já não faz mais do mesmo jeito. Eu não estou vendo resultado, não estou vendo mudança nisso, eu não vejo fulano mudar,
Eu não vejo ciclano. Então não adianta eu estar insistindo, não adianta eu estar gastando energia com isso, não adianta eu estar fazendo mais, eu chegar no horário se fulano não chega no horário. Não adianta, irmãos. Nós precisamos aprender a perseverar, mesmo quando a gente não vê resultado imediato, porque uma hora Deus vai fazer acontecer. Nós precisamos perseverar, insistir, insista mais nas coisas de Deus, insista em pessoas, insista em pessoas. O servo de Elias foi 6 vezes e nada via e voltava, e ele dizia, mas meu Deus do céu, eu tenho que ir de novo. E ele dizia, volte lá. Foi na segunda, não viu nada, voltou, disse, não vejo nada. Elias, volte lá. Eu tenho que ir de novo, volte lá. Foi a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Quando ele chega na 7ª vez, o texto vai dizer que na 7ª vez ele vê algo diferente. Então Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer a você: a sua persistência fará toda a diferença na sua vida espiritual. A sua persistência fará toda a diferença nos sinais que Deus vai te mostrar. A tua persistência fará toda a diferença nos resultados que Deus tem para fazer através de você. Quando ele volta na 7ª vez, ele diz, Elias, eu vi. Vi o quê? Eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Faz assim com a tua mão, por favor, nos teus olhos. O que você vê aí? Algo grande ou pequeno? O que você vê? Algo grande ou pequeno? Algo grande ou pequeno? O servo volta, todo empolgado, ele diz, Elias, eu vi o quê? Eu vi uma nuvem, uma pequena nuvem. Que tamanho é? O tamanho da mão de um homem. Para alguém que estava orando, alguém que profetizou, eu ouvi sinais de uma grande tempestade. Qual o sinal que Deus deu? Qual o sinal que Deus deu, irmão? Me ajuda aí. Qual o sinal que Deus deu? Vai lá, meu irmão. Elias disse assim, Acabe, corre lá, porque eu estou ouvindo um sinal de que vem uma grande tempestade, vem muita chuva. Elias vai orar no monte, ora, Senhor, o que Elias orou? Deus, manda muita chuva. Vai lá, meu servo, vê se Deus está mandando muita chuva. Ele vai, não vi nada. Vai na segunda, não vi nada. Vai na terceira, não vi nada. Vai na quarta, não vi nada. Vai na quinta, não vi nada. Vai na sexta, não vi nada. Vai na 7ª. Eu vi, Elias. Vi o quê? Está vindo muita chuva? Eu vi uma pequena nuvem que está vindo ali. Que tamanho? Do tamanho da mão de um homem. Eu não sei se você ficaria frustrado. Eu não sei se você ficaria duvidoso. Eu não sei se você desistiria. Mas aí Elias diz assim, vá depressa e diga a Acabe, apronte o seu carro e volte para casa. Se não se apressar, a chuva que está vindo vai impedir você de chegar lá. Agora me pergunta, irmãos, como alguém que disse que viu uma nuvem tamanho da mão de um homem, está anunciando que vai vir chuva a nível de inundar a cidade? O que ele está falando aqui é que vai ter enchente, vai ter alagamento nas ruas, porque Acabe não conseguiria chegar na casa dele. É como a avenida aqui principal da Mostardinha, em dia de chuva. Corre, irmão, porque está vindo chuva aí. Se tu não correr, tu não vai chegar em casa não, porque vai encher, não é assim? É ou não é? Dia de chuva, o que é que a gente pensa logo? Eu não vou para a igreja não, porque vai alagar. Como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou voltar para casa? Elias diz, corre, Acabe, porque se tu não correr, a chuva que está vindo, agora qual era o sinal, irmãos? Me ajuda aí de novo, qual é o sinal de Deus? Era algo grande ou pequeno que ele estava vendo? Corre, porque se tu não chegar, correr, a chuva que está vindo aí, tu não vai conseguir chegar em casa. Irmãos, a gente quer viver uma vida extraordinária com Deus, baseando a nossa vida naquilo que a gente enxerga. Nós somos assim. A gente vem para cá, vê a igreja assim, aí a gente sai daqui, ai meu Deus,
Alguém esses dias me disse, veio aqui, não é daqui, veio aqui, me procurou e disse assim: pastor, eu vi algo na sua igreja. Eu disse: o quê? Eu vi um copo enchendo. Eu disse: Senhor, me faz ver, porque eu só estou vendo um copo esvaziando. Ele disse: pastor, eu vi o copo enchendo. Essa semana ele mandou de novo essa mensagem para mim: pastor, eu fui na sua igreja e eu vi o copo enchendo. E a minha oração é: Senhor, me faz enxergar assim. Porque nós somos tendenciosos a medir ou avaliar pelo aquilo que nossos olhos estão vendo. Elias olha para o monte e diz assim: está vindo uma nuvem pequena, então diz Acabe que ele corra porque está vindo muita chuva. Meu irmão, a gente precisa perseverar. Você precisa perseverar em Deus. Isso é uma lição para a vida, para mim e para você. Porque a gente desiste fácil dessas coisas. A gente não persevera, e não adianta você dizer aqui que é perseverante. Porque você desanima fácil. Deixa você fazer uma reunião de célula, de GF na sua casa, só ir um discípulo, você desanima. Mas tem 10, só veio um. Elias está vendo uma pequena nuvem. Está dizendo: vai vir muita chuva. Vai vir muita chuva. Olha o que Elias diz: vá depressa, diga a Acabe que corra, senão se apressar a chuva o impedirá. Em pouco tempo, o que diz o texto aí? O céu ficou escuro como uma nuvem enorme. Um vento forte trouxe uma grande tempestade. Qual era o sinal que Deus deu? Uma pequena nuvem. Mas o que aconteceu? Muita chuva caiu. Você pode aplaudir a esse Deus, irmão? Diga assim: o milagre começou pequeno. Diga mais uma vez: o milagre começou pequeno. Diga assim: a mudança começou pequeno. Diga assim: o avivamento começou pequeno. O milagre começou pequeno, mas anunciava uma coisa grande que Deus estava fazendo. Quantas pessoas não desistem na sexta vez? Se aquele servo não voltasse na sétima vez, ele não viria o sinal que Deus estava dando. Quantas pessoas não desistem quando não veem resultados imediatos? Mas Deus trabalha em processos, irmãos, não esqueça disso. Deus trabalha com processos. Às vezes Ele vai nos fazer enxergar coisas pequenas. Às vezes a gente vai olhar com nossos olhos e vai ver o copo esvaziando, mas Deus está dando sinais de que o copo está esvaziando para você, mas para mim o copo está começando a encher. O que nós não podemos é nos embaraçar com o que Deus está falando, com o que Deus está anunciando. Talvez os teus olhos estão enxergando pouco, talvez os teus olhos estão enxergando uma pequena nuvem, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: do pequeno eu faço grande, daquilo que o mundo diz que não é nada, eu faço algo extraordinário, daquilo que ninguém dá valor, eu faço algo grandioso para o meu nome ser glorificado. Então, há respostas que estão sendo formadas antes de serem manifestadas, irmão. Quem desiste cedo demais nunca vê a chuva chegar. Se aquele servo desistisse, se Elias desistisse na sétima vez, ele não viria a chuva chegar. Então Deus trabalha mesmo quando ainda não conseguimos enxergar. Deus está trabalhando, amém? Deus está trabalhando na sua vida, na sua casa, Deus está trabalhando no seu casamento, Deus está trabalhando na vida dessa igreja. A gente não consegue enxergar, mas Deus está trabalhando. A nuvem pode ser pequena, mas quando Deus está nela, irmão, uma grande chuva está a caminho. A nuvem era pequena, mas Deus estava nela. Isso é o diferencial. Sabe, você pode olhar para a sua vida e dizer assim: eu sou pequeno, mas se Deus está com você, irmão,
Você pode olhar para o seu ministério e dizer assim, é pequeno, mas se Deus está nele. Você pode olhar para a nuvem, eu não sei qual é a nuvem, o casamento, a sua vida financeira, a sua vida relacional, a sua vida profissional. Você pode olhar e dizer, é pequeno, mas se Deus estiver no meio, se Deus estiver envolvido, se você for dependente dele, vai cair uma grande chuva. Algo grande vai acontecer do pequeno que Deus te mostra. Você não pode desistir. Elias nos ensina, irmãos, aqui algo precioso, que a oração é mais poderosa do que a autossuficiência. O altar é mais importante do que uma plataforma. Elias nos ensina que a dependência de Deus vale mais do que a confiança em nossos recursos. Como Deus, Ele nos ensina essa lição. Elias nos ensina que a perseverança produz aquilo que a pressa nunca vai nos fazer alcançar. Deus usa pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Deus quer usar você nessa geração. Deus quer usar você nessa geração, amém? Para produzir algo extraordinário, para alcançar mais pessoas, para trazer chuva onde tem terra seca. Onde tem sequidão, Deus quer usar você para trazer chuva. Elias não construiu uma carreira, irmãos. Elias não construiu uma reputação. Elias não construiu um império. Elias construiu um altar. Deus está nos chamando para reparar altares, para consertar altares na nossa vida. Consertar o altar da sua vida, áreas da sua vida que precisam ser consertadas. Deus está nos chamando, assim como Ele chamou Elias. E quando o altar for restaurado, aí Deus derrama o fogo. Fogo é sinal de avivamento, sinal de vida. E nós precisamos estar queimando, amém? Amém ou não? Nós precisamos estar queimando na presença de Deus nesse tempo. Mas para o fogo descer, nós precisamos consertar, restaurar, organizar altares da nossa vida. Você concorda com isso? Quando o fogo caiu, a Bíblia diz que todos ficaram admirados e se voltaram para Deus. Olha que coisa incrível. Quando o fogo cai, irmãos, as vidas se convertem, as vidas aceitam Jesus. E quando o povo voltou-se para Deus, aí o que aconteceu? A chuva voltou à terra. Então tudo começou com um homem que decidiu depender completamente do Senhor. Eu creio que vai começar por você, amém? Vai começar por você, vai começar por você. Vai começar por você, a mudança da sua casa, a mudança dessa comunidade, a mudança da rua que você mora, a mudança do ambiente do seu trabalho, a mudança que nós esperamos, vai começar por mim e por você. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos. Você pode confessar diante dele aqui nesse lugar a sua dependência, o quanto você depende dele. Você pode dizer a ele: Senhor, eu dependo de ti, Senhor. Me perdoa se eu tenho sido autossuficiente, Pai. Me perdoa se eu tenho tentado resolver do meu jeito. Me perdoa se eu tenho usado da minha força, dos meus recursos. Senhor, nessa noite eu reafirmo a minha dependência ao Senhor. Não quero construir nada sem a Tua presença, pois eu sei que ainda que seja pequeno algo, mas se o Senhor estiver nele, coisas extraordinárias acontecerão, algo grande será liberado. Ainda que o sinal seja pequeno como a nuvem do tamanho da mão de um homem, mas vem grande chuva na nossa direção,
Vem grande chuva na direção dessa casa. Vem grande chuva na direção da sua casa, na direção da sua família. Receba isso da parte do Senhor. Está vindo uma grande chuva. Oh Jesus. Ora baiabassura e cantaralabassura. Confie no Deus que responde. Confie no Deus que muda realidades. Confie no Deus que é capaz de parar os céus ao seu favor. E é sobre Ele, e é para Ele que nós dedicamos a nossa vida.